Boa tarde. Nós falamos na semana passada sobre a verdade presente e a saúde. E eu te agradeço de coração pela sua participação, por ter assistido o vídeo da semana passada e por estar agora conosco mais uma vez. Dessa vez nós vamos falar, conforme programamos, a verdade presente e o testemunho. Agora, para você entender bem sobre a verdade presente e o testemunho, você deve fazer duas coisinhas apenas. Uma é assistir esse vídeo até o fim, para você entender o todo. E a outra coisinha é você assistir o vídeo anterior, se você não assistiu ainda, que foi a verdade presente e a saúde. O link do título do tema A Verdade Presente e a Saúde você vai encontrar no fim desse vídeo, na descrição. Você vai, acessa a descrição, dá um toquezinho, já abre no local certo e vai ficar muito bom. Agora, não esqueça de uma coisa. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, aproveita para se inscrever. Se inscreve logo, agora. Não esqueça de dar um joinha ou um like, como dizem alguns. Deixe os seus comentários, vê o que você está achando dos vídeos, dos temas. Vai ser um prazer para a gente ter a sua participação nesse sentido. Não esqueça de compartilhar, porque compartilhando você está nos ajudando a ajudar outras pessoas também. E finalmente, não esqueça de uma coisa, acione o sininho das notificações, porque na próxima semana estaremos lançando mais um tema que vai ser a verdade presente e a vida no campo. Você precisa conhecer esta série sobre a verdade presente. Bem-vindo ao nosso programa, ao nosso tema de hoje. E contamos com você até o fim. A verdade presente e o testemunho, ele pode ser considerado em duas fases, ou em dois aspectos que são importantes. Vamos começar com uma das fases. Nós encontramos o profeta Ezequiel no capítulo 33, no verso de 1 a 11, ele falando, e depois nós vamos encontrar no capítulo 3, no verso de 17 a 21, mais ou menos a mesma coisa em uma outra linguagem, onde, em síntese, essas duas mensagens apresentam Deus dizendo ao atalaia que ele tem uma responsabilidade de advertir o povo. Se porventura ele der advertência e a pessoa não aceitar a sua advertência, a responsabilidade do sangue da morte daquela pessoa é da pessoa que morreu por não ter aceitado a advertência. Por um outro lado, se porventura o atalaia der a advertência e a pessoa aceitar, bom para os dois, livre. Agora, se porventura acontecer o contrário, a pessoa está para ser incriminada devido ao seu pecado, então ele está condenado à morte, e Deus manda o atalaia dar advertência, o atalaia não vai, a pessoa vai morrer no pecado, porém o atalaia também é cúmplice desse pecado, ele passa a responder por ele é cúmplice do sangue dessa pessoa. Agora, veja que Deus nos dá uma responsabilidade e nós temos que cumprir com essa responsabilidade. Agora, conforme nós falamos no tema anterior do Apocalipse capítulo 14, verso de 6 a 12, onde Deus, na linguagem, vem mostrando uma linguagem figurada que voam os anjos dando advertência quanto ao juízo de Deus e adorar ao Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, depois o outro anjo anunciando a queda da Babilônia e o terceiro advertindo a não receber o sinal da besta. Importante para nós aqui agora é entender o seguinte: quando nesse capítulo está usando o termo anjo, está referindo a um mensageiro, não quer dizer que é aquele anjo, um anjo celeste simplesmente, que vem com as asas voando para dar uma mensagem. Ele está dizendo um mensageiro. Você é um mensageiro de Deus para dar essa mensagem. Por um outro lado, se não der a mensagem de Deus, aí vai ser cúmplice, porque você está se omitindo da responsabilidade. Então, muito importante para nós. Por um outro lado, nós encontramos o apóstolo São Pedro, na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ele dizendo: vós sois sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, em uma linguagem, ele vem apresentando o mensageiro como um sacerdote. Para nós, a posição, o título não é interessante. O importante é entendermos que temos uma responsabilidade. E na verdade presente, o que nós temos que entender, que nós temos uma responsabilidade de anunciar ao mundo o juízo de Deus. Temos a responsabilidade de anunciar ao mundo que devem adorar ao Criador do céu, da terra, e do mar e da fonte das águas. E também, por um outro lado, não podemos esquecer que temos a responsabilidade de falar da queda de Babilônia, anunciar a queda de Babilônia e também anunciar a não receber, a não submeter a marca da besta. Agora, verifiquem, porque muitas vezes nós estamos como atalaia tentando fazer com palavras um determinado trabalho, mas podemos estar com a nossa própria vida desmanchando o que nós estamos anunciando, o que nós estamos fazendo. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, verso 37, dizendo assim: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, uma face da mensagem da verdade presente para os nossos dias com relação ao testemunho é você ir anunciar. Isso é muito importante. Mas tem uma outra face, um outro lado da mensagem presente do testemunho, que é você viver o que você está anunciando. Aqui diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Muitas vezes nós estamos pregando, mas não estamos vivendo. E agora, como que nós vamos ficar nessa situação? É uma situação dolorosa, é uma situação constrangedora. Pessoas que muitas vezes estão bonitinho dentro de uma igreja e lá fora estão tendo uma vida completamente pervertida. Uma vida que não encaixa com a realidade da doutrina que ele ouve e que ele mesmo anuncia para as pessoas como se fosse um pregador da palavra. Meus queridos, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Devemos pensar antes de falar, para falar aquilo que nós temos condições de cumprir. Precisamos de pensar carinhosamente no que nós estamos prometendo para cumprir com as promessas. Sim, sim, não, não. Nossas responsabilidades, nossos compromissos, nossas transações comerciais. Eu tenho lembrança de um amigo meu intitulado, vou falar com todo carinho e respeito o nome dele, Acácio Camilo dos Santos. E ele diz assim: a minha palavra é um documento. Ainda que eu tome prejuízo, mas eu tenho que cumprir com o que eu prometi. Muito bonito. Meus parabéns, irmão Acácio. Que Deus seja louvado por este procedimento e que você continue assim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, temos que ter cuidado com nossas transações comerciais para evitar de acontecer de vendermos um produto, passando uma imagem do produto e depois o comprador falar assim: poxa, aquele que é o crente, aquele é o que diz estar se preparando para a vinda do Senhor, aquele que está querendo viver na nova terra. Que doloroso. Então, honestidade em nossas transações comerciais, em nossa palavra, em todos os nossos atos, temos que levar a sério. Não podemos esquecer disso por hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora, muitas vezes a pessoa faz tão bonito dentro da igreja e fora da igreja estraga tudo. É doloroso quando você vai pregar para uma pessoa e às vezes ele até diz assim: olha, gosto muito dessa igreja, só que tem uma coisa, infelizmente conheço fulano de tal, e fala o nome de um, e fala o nome de outro, que prega uma coisa, mas não vive o que prega. Então, esta é a situação dolorosa que nós não podemos esquecer. Agora, vamos olhar um outro lado também importante. Além de nossas transações, nossa responsabilidade com os nossos recursos financeiros, em tudo. No segundo livro de Reis, nós encontramos no capítulo 1, no verso de 2 até o verso 8, algo que dá para se aplicar para os nossos dias, para a situação em que nós estamos vivendo. O rei Acasias caiu doente, vítima de um acidente. E
diante dessa situação, ele mandou seus servos a consultar Beelzebu, deus de Ecrom. E Deus mandou o profeta Elias ir encontrar com os mensageiros do rei Acasias. E o profeta Elias, ao encontrar, disse: olha, porventura não há profeta em Israel para que você vá consultar a Beelzebu, deus de Ecrom? Essa doença que levou Acasias até a cama, da cama ele não vai descer, ele vai morrer, disse o profeta Elias, por determinação de Deus. O que deu de interessante para nós é observarmos. Ele voltou com a mensagem, aliás, eles voltaram com a mensagem e falaram com o rei. E o rei falou: por que voltaram tão depressa? Eles falaram: olha, encontramos com um homem que disse que não deveríamos ir ao deus de Ecrom, a Beelzebu, para consultar pelo seu caso. Porque você, assim que subiu dessa cama, daí não desce, vai morrer. Aí o rei agora pergunta, o rei Acasias fala: e como é esse homem? Qual é a imagem que você tem? E eles dão um retrato desse senhor que deu essa mensagem, que no caso era o profeta Elias. Falou: olha, era um homem que estava cingido com os seus lombos com um cinto de couro e ele era peludo. E o rei Acasias imediatamente ligou ao fato de Elias, o tesbita. Que nós queremos concluir com isso? Elias era reconhecido pela sua simplicidade, pela sua modéstia, pelas suas roupas. E o rei já sabia que era Elias. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. E você está sendo reconhecido pelas suas vestes, pela sua simplicidade, pela sua modéstia? Você está sendo reconhecido pelas suas palavras? Você está sendo reconhecido pelas suas transações comerciais? Você está sendo reconhecido com a sua vida, com o seu procedimento? Você está sendo reconhecido com aquilo que você está vendo? Com aquilo que você está ouvindo? Com aquilo que você está falando? Com aquilo que você está comendo? Com a sua vida está levando as pessoas a lhe reconhecer como um servo de Deus, como um homem de Deus, porque Elias foi reconhecido como homem de Deus. E agora como que fica a situação? Nós precisamos de ser reconhecidos. E por isso nós temos que levar uma vida de integridade em todos os sentidos. Ao olharem para mim, tem que ver um servo de Deus, tem que ver um servo do Senhor, tem que ver um homem de Deus. Ao olhar para você, tem que ver um servo de Deus, uma serva de Deus. Uma pessoa que, pela sua simplicidade, pela sua modéstia, pelo seu trajar decoroso, apresenta dignidade e respeito. Porque, infelizmente, há pessoas que se vestem de uma forma indecorosa. Homens que, quando a camisa atrás levanta, as coisas não ficam elegantes. As partes, entendeu? Ficam expostas. É doloroso dizer que uma pessoa dessa está nos caminhos do Senhor. Infelizmente, muitos estão pensando que estão no caminho estreito, mas infelizmente estão no caminho largo. Mulheres que usam decotado de uma forma escandalosa, que usam sem manga de uma forma muito acelerada, que usa curto, que usa transparente, que usa colado, que dá para deixar a imagem do corpo. Que situação! Não podemos esquecer de uma coisa: a roupa não salva ninguém. Somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas a roupa pode levar muita gente para o fogo. Infelizmente, tem pessoas que não estão levando isso a sério. Estão se expondo e não imaginam que a forma como se apresentam pode estar levando outra pessoa, um outro mais fraco, a pecar. Temos que ter cuidado. Minhas queridas irmãs, sejam zelosas. A Bíblia Sagrada disse: a modéstia, a simplicidade, a forma digna e respeitosa de se apresentar não pode ser esquecida. Quando você estiver passando na rua, alguém tem que olhar para você e falar: é uma serva do Senhor. É alguém que está se preparando para a eternidade. É alguém que está lutando para chegar à cidade santa. É alguém que quer viver na nova terra.
muito importante. Não podemos continuar levando uma vida desleixada, desrespeitosa, falando, brincando, vendo, comendo, tudo igual o mundo e querer depois ir para um lugar diferente do mundo. Não tem como. Se você se traja, come, vive de acordo com o mundo, infelizmente vai ter que ir no mesmo caminho do mundo, que é o caminho largo. Para você ir para a nova terra, tem que ir pelo caminho estreito e tem que ser diferente do mundo em todos os sentidos da vida. Não pode esquecer isso. Então, vamos entender que a salvação é pela graça, mas o nosso procedimento revela de que lado que nós estamos do caminho, se no estreito ou se no largo. Vamos ter cuidado. A verdade presente e o testemunho para agora. A sua vida tem que ser um testemunho. A sua vida tem que ser uma pregação. Se você for um analfabeto e não souber falar nada, ou se ainda que você seja mudo, não tem condições de pregar, a sua vida tem que ser uma pregação. Tem que ser uma constante. Pode ser que tenha pessoas que nunca vão entrar em uma igreja, mas podem se salvar mediante o seu testemunho, mediante a sua vida. Ou pode ser também que venha se perder. Depende de você. Eu quero ser o instrumento de Deus. Eu entendi que para os nossos dias eu tenho que viver na comunhão com Deus. Eu tenho que viver em integridade, em pureza de coração, em todos os sentidos. E então, dando testemunho, tanto da palavra como do procedimento, não desmanchando com a minha vida aquilo que eu tenho tentado pregar. Meus queridos, Deus tenha misericórdia. E se você tem encontrado dificuldade para viver uma vida de integridade, de pureza em todos os sentidos na vida, peça perdão a Deus e peça força a Deus. E Ele vai lhe dar. Ele está mais interessado na sua salvação do que você mesmo. Não esqueça disso. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Aceita, pega, segura. Senhor, me perdoe o meu passado, os meus erros, os meus atropelos, as minhas palavras, as minhas brincadeiras, o meu traje indecoroso. Peça perdão. E por um outro lado, não esqueça de uma coisa. E se você já tem procurado levar uma vida de integridade, de fidelidade, de harmonia, de submissão a Deus e dar um bom procedimento, um bom testemunho em todos os sentidos, então, louva ao Senhor e peça força para continuar firme, continuar animado, continuar perseverante, não abrir mão destes caminhos, para que no dia da brevíssima vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa ouvir falar assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos, eu quero ouvir essas palavras. Eu estou clamando, eu estou lutando, eu estou perseverando em cima desse ideal, porque quero ouvir essas palavras. E gostaria que você também tomasse essa iniciativa e essa boa atitude. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado com a sua decisão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, quando então falaremos sobre a verdade presente e a vida no campo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e dê uma boa tarde.